E aí, galera da Turma 1000, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai continuar aquele debate sobre a questão ecopolítica, beleza? Também conhecida como questão ambiental. Então, aqui, olhando para o roteiro, é a segunda parte, a segunda folhinha do roteiro da quinzena 10 a 21 de agosto, certo? Na aula passada, a gente teve uma conversa, né, naquele vídeo sem slides, onde eu coloquei para vocês alguns pontos sobre o histórico desse debate da questão ambiental, como ele surgiu, como ele evoluiu, quais são os impasses que se colocam para a questão do desenvolvimento sustentável a nível global atualmente, como é que está esse debate hoje no mundo. Na aula de hoje, nessa segunda parte, a gente então vai trabalhar a segunda parte do capítulo 13, tratando então sobre o Brasil nesse debate. Como é que o Brasil se coloca no contexto das discussões sobre a problemática ambiental? Esse é o foco. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à conversa. De cara, eu coloco a seguinte pergunta para vocês. Por que o Brasil é considerado um dos países chaves para o debate ecopolítico internacional? Então, por que, sobretudo a partir de meados do século passado, o nosso país foi aparecendo cada vez mais como um dos principais agentes políticos nesse debate? Por que ele é tão importante? Em primeiro lugar, a gente tem assim um dos grandes elementos, dos grandes espaços que colocam o Brasil como uma peça-chave nesse debate para a gente alcançar, então, o tão sonhado desenvolvimento sustentável, está na Amazônia. Então, a floresta amazônica, também chamada Amazônia Legal, que é a parte da floresta que está dentro do território brasileiro, lembrando que a Amazônia extrapola o território brasileiro, né, atinge ali Peru, enfim, outras partes da América do Sul, a gente pensar a importância da floresta para o mundo. Então, em primeiro lugar, eu trouxe alguns aspectos para vocês. Então, a floresta ela é responsável, né, por levar umidade para toda a América do Sul, inclusive também para o nosso país. Então, as chuvas que chegam aqui no Sudeste no verão, elas estão relacionadas, na aula de clima a gente vai ver isso com mais calma, com essa umidade que vem da floresta amazônica, né, o fenômeno dos chamados rios voadores. Também a evapotranspiração da floresta é responsável por abastecimento de rios importantes, sobretudo para a geração de energia hidrelétrica, mas não só, também para o desenvolvimento de outras atividades, como a atividade hidroviária, a pesca e por aí vai. A floresta é muito importante para a regulação climática do planeta Terra, uma vez que ela concentra, ela armazena grande parte do carbono, né? Então ela absorve no seu processo de respiração grande parte do carbono da atmosfera terrestre, permitindo aí, de certa forma, um equilíbrio. Equilíbrio esse que a gente sabe, como a gente discutiu no capítulo anterior, que vem sendo aí ameaçado por conta das atividades antrópicas, né? Enfim, a industrialização e por aí vai. Então, além dela armazenar esse carbono, a gente tem que pensar que o processo de devastação, sobretudo a partir da queima da floresta, aumenta a emissão de carbono e de outros gases que estão relacionados ao efeito estufa e à destruição da camada de ozônio. Além disso, a floresta representa 10% de toda a biomassa do planeta, tendo então pela sua extensão, né? Ela então já por si só ela já é importante também para desenvolvimento de pesquisas científicas, os produtos da floresta, né? Como o açaí, meu Deus, fugiu o nome das outras. Enfim, macadâmia, uma série de outros produtos típicos da floresta amazônica, o látex, são produtos extremamente valiosos no comércio internacional. E, além disso, a floresta, ela agrega, né, ela concentra uma das maiores biodiversidades do planeta, o que é muito importante, né? Bom, e que vai muito além, como eu coloco aqui para vocês, da proteção de bichinhos e plantinhas, né, do debate verde. Pensar aqui que a preservação da biodiversidade também está relacionado com o desenvolvimento de atividades econômicas.
Então não se trata só da gente proteger o verde naquele sentido mais natural, mais romântico da coisa, mas também está relacionado à economia. Proteger a biodiversidade é proteger, por exemplo, a agricultura. Então eu coloco aqui para vocês que as áreas agrícolas, né, com as florestas preservadas, têm mais riqueza de agentes polinizadores, né, como, enfim, as próprias abelhas que estão em ameaça, né, não sei se vocês estão acompanhando esse debate. Então, quando eu tenho uma preservação, quando eu tenho um equilíbrio entre a floresta e a atividade agrícola, eu tenho uma maior facilidade, uma maior riqueza na polinização, o que influencia muito na produtividade, por exemplo, de café, milho, soja, que são alguns dos principais produtos que o Brasil exporta lá fora. A soja, por exemplo, acho que eu já mencionei isso para vocês, é o nosso principal produto de exportação. Então, a Amazônia coloca o Brasil, não só a Amazônia, mas sobretudo a Amazônia coloca o Brasil no debate internacional com algo de bastante interesse no sentido da preservação e conservação. Porém, o Brasil representa também um problema para a questão do debate ecológico, ecopolítico, porque, reparem aqui nesse gráfico, o Brasil veio a partir, e sobretudo do final dos anos 80, elevando muito a emissão de gases do efeito estufa. Então, repara aqui nesse gráfico, a gente pode perceber que, sobretudo por conta das mudanças de uso da terra e da floresta, ou seja, a própria a derrubada dos biomas, né, sobretudo das florestas da Mata Atlântica e da floresta amazônica, tem elevado a emissão, sobretudo aqui no início dos anos 2000, nesse gráfico aqui a gente consegue ver o mesmo gráfico, só mudei aqui a forma de visualização, para vocês verem como que o Brasil vem elevando, né, a sua emissão de gases estufa. Deu uma caída a partir do início da década de 2010, né, sobre aqui a partir de 2007, na verdade, mas ainda assim apresenta índices preocupantes de emissão de gases estufa. Aqui eu coloco, né, focando mais na década, a partir dos anos 2000, ou seja, do início do século 21 até 2018, então percebe que a gente tem uma oscilada aí, né, sobretudo no período que vai de 2000 a 2005, depois a gente tem uma queda e volta a subir mais recentemente, né? Acho que aqui dá para ver legal. Então, vamos lá. A partir, então, do final do século XX, o Brasil passa a ter mais destaque no debate ecopolítico internacional por essas questões que eu coloquei para vocês, né, sobre a questão da Amazônia, que é muito, que interessa aos países e às agências internacionais e organizações não governamentais de todo o mundo, porque o Brasil é um grande emissor de poluentes, claro que muito menos do que a gente viu, eu comentei com vocês na aula passada, né, que China e Estados Unidos, mas é um grande emissor, tende a seguir nesse processo porque ainda está se industrializando, mas se coloca no debate ecopolítico internacional, agora trazendo aqui em termos mais políticos, da seguinte maneira. A partir dos anos 90, né, o Brasil começa a funcionar como um agente que quer contribuir, aí, de certa forma, com essa proposta do desenvolvimento sustentável, tanto que em 92 a gente tem o grande marco, então, da participação do Brasil nesse processo, que é quando o Rio de Janeiro vai sediar a Eco 92, né, a conferência mais conhecida como Rio 92, onde você tem aí, a gente conversou na aula passada, uma série de acordos, né, como a própria Agenda 21, e se começa a pensar o protocolo de Kyoto, que vai ser ratificado em 97, e o Brasil assina e ratifica o acordo em 2002, se comprometendo então a reduzir, junto ou a outros países, a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né? O Brasil consegue atingir então aí durante esse período, como a gente viu nos gráficos, o Brasil realmente reduziu a emissão de poluentes, né? Acho que aqui dá pra gente ver legal como a partir dos anos 2000 o Brasil conseguiu de fato dar uma segurada na emissão, atingiu outras metas de outros acordos internacionais. Em 2016, então 4 anos atrás, o Brasil ratifica o Acordo de Paris, né? Que é o acordo mais recente aí que foi feito na COP21
onde os países se comprometem a continuar reduzindo, agora com metas um pouquinho menos audaciosas, como foi no protocolo de Kyoto. Então, quando o Brasil ratifica em 2016 o Acordo de Paris, quando se compromete, então, a reduzir a emissão de gases do efeito estufa até 2025, e se compromete também em aumentar a participação de bioenergia na matriz energética em até 18% até 2030, em restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. Então, assim, o Brasil coloca para o mundo que está se comprometendo com a problemática ambiental. Tem também alguns compromissos sociais e econômicos, né? O Brasil, a partir dos anos 2002, sobretudo, investe muito na questão da distribuição de renda, no combate à desigualdade e à pobreza. Então, bom, como vocês devem lembrar, na aula passada eu comentei com vocês, né? A questão do desenvolvimento sustentável, cada vez, conforme esse debate vai amadurecendo, se percebe que não basta apenas preservar o meio ambiente, mas também equacionar questões de ordem econômica e social. E o Brasil veio, de fato, se destacando nisso. Um segundo. Porém, apesar de todos esses avanços, o nosso país no que se refere à problemática ambiental, o Brasil tem apresentado algumas contradições, sobretudo nos anos recentes. Então, repara aqui comigo, trazendo aqui, por exemplo, a questão do desmatamento, né, que o Brasil se compromete a reflorestar e também a reduzir os índices de desmatamento. Vamos acompanhar aqui que de 80 até 2004, o Brasil teve aí uma oscilação muito grande no desmatamento da floresta amazônica, mas que a partir aí do início dos anos 2000, sobretudo a partir de 2004, as taxas de desmatamento reduziram bastante. Repara que em 2012 a gente atingiu a menor taxa, né, desse período histórico aí de 88 a 2019. Porém, em 2018 e 2019, o desmatamento na Amazônia, de acordo com vários estudos, tanto oficiais do próprio governo quanto de outras instituições internacionais e nacionais, mostram que o desmatamento na Amazônia legal voltou a crescer. Lembrando, a Amazônia legal é a parte da floresta que está dentro do nosso território. Então, trago alguns dados aí para vocês sobre a Amazônia especificamente, né? Repare, então, que na Amazônia Legal, da área total, né, a gente já desmatou 19% da área da floresta, remanescendo, tendo ainda de pé 80% da floresta. Gente, parece muito, né? 80% é mais do que a metade. Mas isso é muita coisa. Se a gente for pensar, lembrar que a derrubada da floresta significa que a gente libera, né, na verdade, mais carbono e que a gente perde todas aquelas contribuições que a floresta traz, seja para a regulação climática do planeta, seja para a questão das chuvas em todo o continente, por aí vai. Outras contradições brasileiras, a questão do cerrado, que é ainda mais preocupante no sentido de que o desmatamento já está atingindo quase que metade da área total que compreende esse bioma. Então, o Brasil já desmatou 45% do cerrado, restando aí aproximadamente 52% desse bioma, né, que é importantíssimo. A Mata Atlântica, que a vegetação, o bioma, né, mais devastado do nosso país, que, bom, está relacionado, né, ao processo de ocupação do território. A Mata Atlântica, vamos lembrar, ela compreende aqui, basicamente, é um bioma que vai pegar aqui grande parte do litoral do Brasil, inclusive onde nós estamos situados, né? Então, vocês, a gente praticamente, apesar da gente estar numa região aqui, né, na região dos lagos, que é uma região de restinga, que é uma região de transição aí entre o litoral e a Mata Atlântica, a gente tem muito pouco contato com a floresta, porque a floresta foi 84% dela devastada desde o início do processo de ocupação do território, restando aí aproximadamente 15% de Mata Atlântica no Brasil. Isso para trazer apenas 3 biomas. Aquela pausa rápida. Bom, outra grande contradição, né, que
coloca o Brasil aí uma perspectiva de preocupação no debate internacional, a gente tem aí 3 grandes eventos, né? O primeiro dele foi o desastre de Mariana, né? Que foi provocado pelo rompimento de barragens de minério de ferro da Samarco, né? Uma empresa que está relacionada à Vale, que é uma grande empresa mineradora no Brasil que existe aí já há algumas décadas, né? Hoje privatizada. O rompimento dessa barreira provocou a inundação de mais de 2.000 hectares de terras. Gente, quando eu inundo com ferro, enfim, e outros minérios poluentes, daqui a alguns anos enfim, essa lama ela vai descer, mas a contaminação permanece. Então, grande parte, ou pelo menos a maioria dessa área que foi devastada pela lama, ela vai se tornar inútil, ela vai se tornar infértil para o plantio, né? Então, as atividades que se desenvolviam ali, elas vão deixar de existir, né? O desastre de Mariana provocou aí 19 mortes, né? Um número lamentável. E uma consequência indireta, outra consequência indireta, direta na verdade, é que com esse desastre a gente teve aí a contaminação e o assoreamento de alguns rios que são afluentes da bacia hidrográfica do Rio Doce. Então esse mapa aqui eu acho que dá pra gente ver legal. Aqui é a localização de Mariana, onde teve o acidente, né? O crime ambiental da Samarco. A barreira rompeu aqui, nessa região. Aqui está o Rio Doce. Aqui a gente tem o rio Gualacho e o rio Carmo, que foram rios diretamente atingidos pela lama da Samarco. Essa lama desce por esses rios e atinge o Rio Doce. Repara que o Rio Doce corta grande parte do território de Minas Gerais e chega até o Espírito Santo, o litoral do Espírito Santo, encontrando o Oceano Atlântico. Aqui nessa imagem dá pra gente ver a chegada da lama, então, no Oceano Atlântico, né, no litoral do Espírito Santo, levando a contaminação, então, de recifes, né, de corais, de recifes de corais, como o coral de Abrolhos, né, que é um dos recifes de corais mais importantes e mais ricos em biodiversidade do Brasil. Então, repara que um acidente que provocou, a gente pode aí relativizar só 19 mortes, eu acho que é um número muito grande, mas que tem consequências aí, um efeito dominó, vamos chamar assim, muito grande, né? Outro acidente mais recente, né, que aconteceu no início do ano passado, em janeiro de 2019, foi o rompimento da barragem de Brumadinho, também em Minas Gerais, né? Nesse caso, foi ainda mais grave no sentido de letalidade, né? Então levou à morte de 252 pessoas, 13 desaparecidos até o momento. Não sei nem se esses números estão 100% atualizados, assim, a última busca que eu fiz foi essa, mas de qualquer forma, né, você teve aí então 14 milhões de toneladas de lama de rejeitos de minério de ferro se espalhando por uma região que aqui nessa imagem a gente consegue ver legal. Repara, era coberta, né? Você tinha aqui algumas vilas, né, que foram soterradas, completamente soterradas pela lama. E a vegetação também, nascentes de rios, aldeias indígenas, tudo isso foi contaminado, foi afetado por esses rejeitos, né, que se espalharam com o rompimento da barreira, contaminando também a bacia, outra importante bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Paraopeba, que abastece grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte, né, então contaminando aí a água que chega numa importante metrópole e que alcança também o Rio Paraopeba, faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, acho que o nome fala por si só, né? O Rio São Francisco é um dos principais rios do Brasil, sobretudo para a região do norte, do nordeste de Minas Gerais, chegando à região nordeste do Brasil, né, que ameniza grande parte do efeito da seca na região nordeste do país. Então, contaminando diferentes bacias hidrográficas, causando impactos aí imensuráveis.
E aí coloca-se, né, colocou no Brasil e também no mundo a discussão de se esses dois eventos, né, de rompimento de barreira foram meros acidentes ou configuram crime ambiental. Até o momento, tanto a Vale quanto a Samarco não foram devidamente, segundo aí um consenso dos estudiosos da área, não foram devidamente penalizadas responsabilizadas pelos acidentes, o que e por que a gente fala em crime ambiental? Porque se sabia já, né, que essas barreiras estavam com problemas de infraestrutura, que precisava de manutenção. Coloca então a responsabilidade da empresa, coloca também a responsabilidade do próprio poder público em fiscalizar essas barreiras. Então mostra como que no Brasil a fiscalização ambiental ainda é muito precária, né? E aí outro grande evento, né, do ano passado, recente, que está sendo reiteradamente colocado, a gente já vai ver como é que está isso esse ano, foi a questão das queimadas na floresta amazônica em 2019, né? De modo que a fumaça conseguiu ser vista aí pelos satélites, foi capturada pelos satélites da NASA lá fora, né? Mostrando, claro que, bom, esse mapa mostra que focos de incêndio em várias regiões do Brasil, do mundo, da América do Sul, né? Mas grande parte deles concentrado aqui na região amazônica, não só na região amazônica brasileira, pegando aqui a parte da Bolívia e do Peru, mas que colocou o Brasil na mídia internacional, enfim, na pauta do dia de vários países, porque foi algo realmente assim de dimensões extraordinárias. Eu não sei se eu coloquei aqui o gráfico, não coloquei, mas eu coloquei, né? Na verdade, eu mostrei aqui para vocês o gráfico que mostra como que em 2019 a gente teve um avanço do desmatamento. E o desmatamento está diretamente relacionado com a questão das queimadas, porque primeiro você queima e desmata ao mesmo tempo. São atividades que acontecem ao mesmo tempo, né? A região amazônica, a gente não vamos esquecer, ela está aí colocada como a última fronteira de ocupação do território brasileiro, né? É para onde está se expandindo a fronteira agrícola da soja, enfim, de outros produtos, é também uma região muito disputada pela mineração, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente poderia falar, né, sobre o avanço da mineração ilegal na região amazônica. Tem vários sites que colocam isso, eu posso depois estar trazendo essas questões aqui para você. Então, assim, o Brasil hoje chega no debate internacional, nos últimos 5 anos, a gente vê, então, mudando a nossa imagem de um país que vinha aí contribuindo, se destacando no avanço aí, no sentido do desenvolvimento sustentável, mas que nos últimos anos, sobretudo em função desses 3 grandes eventos, as 2 barragens e a questão das queimadas da Amazônia, chegam aí no ano de 2020, na COP25, né, a Conferência do Clima organizada pela ONU, com uma pequenez maior. O Brasil agora aparece com um pouco mais de um olhar mais crítico sobre o Brasil, um olhar mais cético sobre o Brasil, né? Então, eu trouxe algumas manchetes de jornal que mostram aí, então, que falam, né, como o Brasil passou, de certa forma, um vexame, né, na COP25, na Conferência do Clima desse ano, né, tem uma matéria que coloca, né, o Brasil chegou pequeno e saiu minúsculo, né, marcado aí como um dos vilões do clima, porque enfim, tem se colocado, a nova gestão tem se colocado aí bastante resistente enfim, em ter medidas efetivas no controle, por exemplo, a questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia, que tem desmontado aí grande parte, né, os órgãos de fiscalização ambiental sofreram no último ano aí um certo desmonte. Então, se a gente já tinha uma fragilização da fiscalização ambiental, isso vem se nesses 2 últimos anos. Então, todo esse debate, gente, eu não estou colocando a minha posição, são perspectivas, enfim, são fatos que estão sendo colocados, né? Que
estão sendo percebidos, inclusive, por fundos de investimento, né, que estão investindo aqui no Brasil. Então, não é só, mais uma vez, gente, o debate ecopolítico não é só uma questão ambiental, verde, de preservação do verde, porque se entendeu, a partir, então, como a gente viu lá na aula passada, o mundo percebe, grande parte, então, dos líderes políticos do mundo estão percebendo que, sobretudo a partir dos anos 60 e 70, que não dá para a gente pensar em desenvolvimento econômico sem pensar na preservação ambiental e na questão social. Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem esse tripé do econômico, do econômico, do social e do ambiental cada vez mais forte, está cada vez mais claro para a comunidade internacional, de modo que também os agentes econômicos estão pressionando os países para não perder esse viés aqui ambiental. Então, o Brasil, por conta aí desse desmonte que vem feito na sua política ambiental nos 2 últimos anos, está sofrendo a ameaça de perder investimento de fundos internacionais aqui, fundos que não necessariamente investem na questão ambiental, ok? Fundos que estão relacionados aí à atividade agrícola, atividade industrial, essas empresas estão ameaçando deixar de investir no Brasil caso o país não invista, né, não se posicione de maneira incisiva no combate à destruição da floresta amazônica. Então, gente, a pergunta, né, que eu coloco para vocês no final é: será que a gente pode afirmar que o Brasil está distante ou próximo de alcançar o desenvolvimento sustentável? Com base em tudo isso que a gente viu, percebam então que a gente é um debate muito recente, né? Essa pergunta aí ela é realmente provocativa. A atividade que eu coloquei para vocês aqui no roteiro, atividade número 2, né? O passo 2 é para vocês assistirem um vídeo do Ignacy Santos, que é um dos pensadores, foi um dos principais pensadores do conceito, que construiu o conceito de desenvolvimento sustentável, ou ecodesenvolvimento, como era chamado na época. Quero que vocês assistam esse vídeo e, com base no que eu trouxe aqui para vocês nessa aula, com base no conhecimento que vocês têm sobre essa questão também, que vocês trazem aí no seu histórico de vida, que vocês respondam a seguinte pergunta. Não precisa, não há certo ou errado nessa pergunta. Eu quero ver a opinião de vocês sobre: podemos afirmar que o Brasil ainda está muito distante de alcançar o desenvolvimento sustentável? Então, fazendo um balanço aí do que a gente avançou com o que a gente ainda está pecando, o que a gente pode afirmar? Estamos ou não estamos avançando? Esse é o debate. É isso, gente, que o vestibular quer de vocês. É isso que o mundo espera de vocês. Que diante dessas informações, desse conhecimento, vocês formem as suas opiniões. E eu quero ver a opinião de vocês. Eu aguardo as respostas de vocês no meu e-mail ou no WhatsApp. Tá aqui embaixo o e-mail. O WhatsApp tá lá no roteiro. E é isso, gente. A gente se encontra na próxima aula, iniciando aí um novo roteiro. Um beijo, se cuidem e até a próxima.